Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem na medida do possível. William Santos aqui com vocês do canal Frota Eficiente e vamos lá para mais um vídeo com a nossa análise aí de descritivo técnico de editais. E para lembrar vocês, não se esqueçam, veículos de emergência não podem ser improvisados. E hoje vamos estar dando uma olhada, uma analisada, nada mais nada menos que nesse edital do Ministério da Saúde, aquisição de veículos, ambulâncias SAMU. Vamos lá então? Compartilhar minha tela aqui com vocês e qualquer dúvida pode estar escrevendo aí nos comentários que eu tenho o prazer de estar respondendo vocês, tá bom? Vamos lá? Aqui como vocês podem ver, ó, edital do Ministério da Saúde foi o 90.105 de 2025, esse pregão eletrônico, tá? Vamos lá para a parte que nos interessa, que é o descritivo, senão nosso vídeo fica muito longo. Aqui, por incrível que pareça, já caiu aqui na qualificação técnica. No vídeo anterior eu falei para vocês que é importante esse aqui. Aqui eles pedem já a questão da aptidão, né, que o fornecedor tem que ter. Pede apresentação, atestado de capacidade técnica, de tipo pessoa jurídica do direito público ou privado, tá? Que demonstra de clara e objetiva que eles estão de fornecer bens com características. Além das características, exige também a questão da quantidade, beleza? E os prazos compatíveis que está sendo exigido aqui nesse edital. Aí vamos detalhando isso aqui, tá? Fica detalhado. Aqui eles exigem a questão do cumprimento da lei Ferrari para a venda de veículos novos, né? Que é a lei Ferrari, segundo a lei Ferrari, que é uma lei já de 1979, mas ainda em vigor, até passou por um processo aí de foi erguida a questão da inconstitucionalidade dela, mas aí o Supremo STF rejeitou e declarou que essa lei está em vigor e é constitucional. Aí detalha como que deve ser, justifica, né, falando, tanto de funcionários que tem disponível. E vamos falando os detalhes aqui. Aí dá umas funções gerais da habilitação. E aqui começa mesmo o descritivo técnico do veículo. Aí aqui eles pedem a questão do veículo, né, tipo furgão. Aí ele cita aqui que é o quadro comum do item 1, 2 e 3. E furgão com calceira em aço, original de fábrica, nono, de teto alto, 0 km, airbag. Ele cita aqui, mas eu já falei para vocês que isso aqui já é exigido por lei. Freio com sistema anti-bloqueio, também é exigido por lei, não há necessidade de estar exigindo. 4 rodas, tal, suporte básico ou avançado de vidro, que é os dois que eles usam aqui. Com capacidade de volume interno não inferior a 10 metros cúbicos. Essa questão da metragem aqui, pessoal, estou vendo muita gente reclamar da questão aí dos veículos de 10 metros e meio, principalmente da Renault, né? Renault Master. Fala que tá ficando pequenos. Um veículo de espaçamento legal que eu vejo é a Fit Ducato 13 metros. Ela fica num espaçamento ideal para questão de ambulância, principalmente atendimento de emergência. E também, como é ideal, que eu falei para vocês, nem pequeno nem grande, ela também tem a questão da sprint 14 metros, né, que fica muito grande, que aí já perde a questão da agilidade do atendimento. Mas a questão da Ducato é aquilo que a gente sabe também, que ela é tração dianteira, e ela tem uma altura de solo ali também um pouco a desejar. Inferior à altura de solo da Sprinter. Aí vai falando, né, pedindo com as portas deslizantes, as portas traseiras. Aí pede todos os itens de segurança, BS de novo citando aqui, que eu falei para vocês que eu já nem cito, porque esse aqui já é exigido por lei. Auxílio nas arrancadas, todos os veículos estão vindo já com esse acessório, esses furgões todos estão vindo. Aí pede a fabricação, tem que ser do ano da assinatura do contrato, ou subsequente. Aqui no caso do Ministério da Saúde, os caras aí tem força para isso, né? Então eles podem deixar aí vinculado à assinatura ao ano de assinatura do contrato, que eles provavelmente não terá problema. A questão eu vejo quando você tá fazendo uma aquisição pequena, um órgão pequeno, aí já tem um tipo de problema com isso aqui. Aí aqui detalha a questão dos tamanhos, das dimensões do veículo. Como vocês podem ver,
Comprimento totalmente 5.000 milímetros, máximo 7.000 milímetros. Aí fala que tem que ser conforme descrito na norma da BNT aqui. 14, 5.000 e 2.000. Aí a capacidade de carga, tédio, mínima após a transformação, né? 770 kg. Aí o comprimento mínimo do salão, 3.100. A altura total do veículo, 100 tripulantes, 2 metros e 800. Essa altura aqui tem que tomar muito cuidado, que não pode passar, porque senão o veículo não vai conseguir entrar nas unidades de saúde. O teto vai pegar lá na entrada, então, e aí com isso o veículo não vai conseguir estar entrando, tá? Por isso tem que atentar essa altura. Aí fala a questão da altura interna do salão de atendimento após as adaptações. Exige aí 1.800 milímetros. Cabe, é o ideal para caber uma pessoa em pé dentro desse veículo. Aí fala o motor 4 cilindros, diesel 130 CV. Isso aqui eu chamei a atenção de vocês lá no último vídeo, que era o edital lá de Campo Novo. Eu tinha colocado 150. Então, possivelmente, eles podem ter algum problema lá de impugnação. Aí o torque, sempre exigiu o torque mínimo relacionado ao CV. Cilindrada, eu já falei para vocês, isso aqui não tem por que estar exigindo. O torque, CV e torque já é o suficiente. Dá colocar qual o RPM mínimo para atingir isso. Aí sistema de alimentação eletrônica, sistema de combustível, abastecimento de combustível 60 litros, aí vai falando dos freios de novo. Isso aqui eu falei para vocês que já é exigido pela legislação atual. Direção hidráulica, aí coloca tudo isso aqui, hidráulico, elétrico ou eletrohidráulica, tanto faz. O negócio tem que ser assistido essa direção. Aí a transmissão, sempre colocar 5 marchas aí à frente. Eu já estou colocando 6, que a maioria dos veículos nesse segmento já vem com 6 marchas à frente e uma ré. Aí vai falar dos equipamentos obrigatórios básicos do veículo, de segurança, limpadores e tal. Aí fala do revestimento do banco, pede que o banco seja revestido, né, para poder permitir a limpeza. Película de proteção solar, conforme a legislação para os vidros laterais. Esse aqui no meu eu estou colocando aquela com proteção UV, né, que o pessoal está vendendo bastante, está utilizando agora, que protege as pessoas aí contra os raios solares. E mais pedindo que ela seja escura também, no limite ali da legislação. Aí fala do protetor do cárter, dá uma explanada aqui. Aí fala, caso a montadora dispensar, tem que justificar. Aí o ar-condicionado do veículo original e pede que o ar quente também seja para todos os ocupantes. Essa aqui, pessoal, do Ministério da Saúde, eles têm que pedir a questão do ar quente, devido que já usa para a região sudeste e para a região sul. Então não tem o que fazer, eles têm que pedir. Aí estão pedindo aí uma tomada 12 volts, deve ser lá para a cabine. Extintor de incêndio para a cabine. Aí pede uns avisos aqui para a cabine. Não fumar, equipado com oxigênio e prender os cintos. Aí já vamos falar do corrimão. Isso aqui que é estranho, pessoal. Eles não separam essas coisas. Aí o pessoal vem aqui, copia, embanana mais ainda. Aí já vem falando o corrimão de teto. Isso aqui eu gosto de deixar lá no separado, numa área lá de acessório da transformação. Vai falando como deve ser. Aí aqui vem falando sobre o alarme e a câmera de ré. De acionado quando o veículo estiver engatado a marcha ré. Aí fala que o dispositivo, no caso de alarme ré, tem que atender as normas SAI, J994. Com desempenho SAI para tipo C ou tipo B. 97 decibéis ou 107 decibéis a 122 centímetros de distância. Aí fala as travas elétricas do veículo, sendo acionado remotamente. Aí fala os demais obrigatórios, CONTRAN e Coatrans brasileira e conformidade com o PROCON. Isso aqui no caso, igual eu falei para vocês, isso aqui eu já ponho lá que tem que entender a legislação e as normas vigentes. Pronto, encerro. Se você ficar falando quais. E PROCON, igual eu falei para vocês, isso aqui é um item obrigatório, nenhum veículo pode ser vendido no Brasil novo, né, sem cumprir as normas do PROCON. Aí quem falando detalhando a questão da cabine, carroceria, estrutura da cabine,
deve ser original de faca, construído de aço. Aí de novo a altura, falando a altura toda. Aí pede os estribos, né? Fala como os estribos devem ser. As portas, carroceria, revestimento. Aí tem a comunicação do salão lá. Como que deve ser, lá no caso, aqui perde a passagem, o SAMU pede a passagem ali entre a cabine e o salão de atendimento. Teve um pessoal lá de Campo Novo que copiou isso aqui, mas não se perdeu. De 3 a cabine. No caso aqui, eles pediu 2 lá e se perderam. Aqui fala sobre o estribo, né? O estribo. O pneu deve ser acostumado de atendimento. Normalmente isso aqui não é. Furgão, o pneu vem lá atrás, né? Abaixo das portas traseiras. Aí aqui vem falando do sistema elétrico, que como deve ser. Pede a bateria adicional. Fala as duas baterias aí. Bateria como deve ser, 150 amperes, ciclo do tipo ciclo profundo. Ciclo profundo é o que, pessoal? Que ela pode, é uma bateria que pode estar carregando e descarregando longamente, sem voltar a carregar. E depois que for carregar ela, não vai ter nenhum problema. Por isso que fala de ciclo profundo. Aí fala que o sistema tem que ser dimensionado para suportar tanto ambulância tipo B como tipo D. Aí fala o alternador. Aqui eles pediu que não pode ser melhor 140. Eu prefiro deixar isso aqui em torno de 180, que é o que atende bem. E os veículos no mercado aí, as montadoras fornecem veículos no mercado, tudo acima de 180. 180 ou acima. Aí pede um carregador flutuante para bateria, no caso você poder usar com a tomada de captação externa. Aí fala o sistema que bloqueia a bateria, igual eu falei para vocês. Fala sobre a questão da fiação, as aberturas, como que deve ser, que passar a fiação depois para fechar, tem que lafetar certinho, para não estar poeira nem água. Ele fala dos componentes elétricos, diagrama que pede. Falando outras coisas aqui, outra instrução. Ele pede uma chave geral de 120 amperes, material resistente, quebra. Frequente alcance do motorista. Pede seja alcance do motorista, a chave. Pede um inversor de corrente contínua, 2 volts para alternado. 110 volts, com capacidade de 1000 watts de potência. Isso aqui que eu falei para vocês no vídeo anterior, que o pessoal lá de Campo Novo se perdeu. Só deixou uma parte aqui, não ficou coeso esse texto. Não teve, quer dizer, não teve coerência, ficou sem sentido. Aí fala do painel, como que deve ser, né, com as tomadas. Pede no mínimo 8 tomadas, 106 tripolares e duas 5 volts USB. Aí fala que as tomadas tem que manter a distância, né, das tomadas de oxigênio. Fala a tomada lá do lado de fora e a proteção que ela deve ter contra a água. Fala da extensão que deve vir. Aí do transformador aqui também, pede. Para que possa ligar ali a tomada a uma rede tanto 110 como 220, ela vai fornecer sempre 110. A iluminação, vai falando aqui, mais falar da iluminação, que deve ser no caso natural pelas janelas, que já vem com o veículo. E artificial pelas iluminação, no caso PET6 aqui, instalado no teto. Diâmetro 200 milímetros, não falando. Aí aqui dá as possibilidades que deve ter essa iluminação. Tem 4 possibilidades aqui de LED. Eu normalmente já pego e coloco no meu descritivo um só. Pronto, acabou. As que tá vindo mesmo, pega lá o modelo que tá vindo. O pessoal dos montadores está utilizando e coloca e pronto. Não tenho o que falar. Aí fala que deve ser tudo 12 volts, né? Aí as cores que tem que ser essa iluminação. Aí aqui fala sobre aquelas luminárias de foco dirigido. Que você consegue direcionar ela para cima melhor da maca. Aí pede duas, né? E tá, dá uns dois tipos aqui para quem for transformar possa seguir. Um com 12 LED e outro com 4 LED de 1 watt. Aí dá uns detalhamentos aqui mesmo, vai falando.
Aqui já pula para sinalização. Sempre falei para vocês, nunca escondi. O SAMU peca um pouco de sinalização. Devagar eles estão melhorando aí. Em 2023, continuou com aquela mesma barra de 1 watts, de LED de 1 watts. Em arco agora já melhoraram, passaram para barra linear. Você pode ver aqui, ó, barra linear agora. Aí vai detalhando o tamanho e tal, tudo certinho. A única questão que eles permitiram foi, eles permitiram tanto o uso de 3 watts como de 1. Aí judiaram. Mas tá bom. E como vocês podem ver, o SAMU ainda continua utilizando a questão dos watts ainda. Que para LED isso aqui é consumo, tá? Não esquece. Mas o negócio é isso aqui. No Brasil pegou tanto, né, nessa área aqui que tá difícil sair. Quem já tirou isso aqui, eu acredito que a PRF tirou. E outros órgãos não estão nem utilizando. Só usa aquela que eu te falei para vocês aqui, ó. No caso, intensidade em candelas, né? E potência ótica. Tá, e aqui citou, falou da questão do fluxo luminoso, ó. Que eu falei para vocês lá que lumes não é intensidade, é fluxo luminoso. Aqui acertaram. Aí colocaram aqui essa especificação, como que tem que ser, 50 lumens e tal. No caso aqui de 50 lumens é LED de 1 watt, tá? Não é LED de 3 watts. Aí o bom é que pediram pelo menos 6 LEDs, ajuda bastante, 6 LEDs aqui, em vez de 4 LEDs. Aí foi detalhando e tal, detalhou tudo. Aí o que eles pecaram aqui? Falou que é o sinalizador frontal principal, tem que ter a certificação SAI, atendendo normas especificadas abaixo, cuja comprovação dará o primeiro de apresentação, manda aprovação do protótipo. De laudo emitido, pediu laudo, tal. Só que aqui, tá, vamos ver aqui. Eles pediu toda a questão da questão SAI, e a única coisa que eles fizeram aqui, eles pediram as candelas, 1.200 candelas e 27.800 candelas segundo por minuto, que é a potência ótica. Pediu aqui de forma assim, sem saber o que estava fazendo, a intensidade em candelas e a potência ótica. Só que não citaram se isso era da barra completa ou se era de cada bloco. Como não citaram que é de cada bloco, ficou para a barra inteira. Então, praticamente isso aqui não adiantou nada. Não se esqueçam, quando forem citar a intensidade luminosa em candelas e potência ótica, especifique que é de cada bloco, tá? Cada módulo, bloco da barra, de 6 LED ou de 4 LED se estiver usando. Aí citaram toda a questão das normas SAI aqui. Aí falou dos laudos e tal, aí já pulou para os sinalizadores frontais. Aí pediu 2 na cor branca, falou que tinha que ser de 6 LED, bacana isso, branco, né? E é de 3 watts. Fluxo luminoso aí de 110 lumens, já melhorou. Aí colocou aqui a questão da especificação aqui, miliamperes alterado de 85 graus. Aí pediu mais 4 aqui, vermelho rubi, detalhou também, quantos lumens colocou? Só 50 lumens. Para 3 watts lumens, acho que é 60 ou 90, tá? Maior. É 90 lumens, para no caso LED na cor vermelho rubi. 3 watts e 180 para o cristal. Beleza? Aí vamos ver aqui mais, é a mesma coisa. Aqui colocou 1000, né? Deixa eu ver a cor aqui. White, tá branco. E vamos ver se especificou aqui o red. Beleza, esse aqui já no caso, como é para mim sinalizador, né? Beleza, não tem problema. O problema maior é que o próprio mini sinalizador já é o bloco. Agora quando é barra, aí dá problema, igual que deu. As laterais, foram falando as laterais, colocaram aqui no mínimo 8. Eu gosto de colocar 12 LEDs, tá pessoal? Esse de 8 aqui, e colocou mínimo 2 watts só. Esse de 8 aqui é muito fraco, tá? Então, eu já prefiro colocar 12 LEDs, sinalizador lateral. Aí foi falando e tal, colocou aqui a questão
em candelas, no ponto HV 1800 e 43.000 candelas por segundo. Para white. E para red, no caso vermelho, 3.200 e 60.000 candelas por segundo de potência ótica. Pelos lados, aí vamos lá para os traseiros, 8 LEDs também. Igual eu falei para vocês, não gosto de usar isso aqui na traseira de veículo de emergência, devido a várias questões. Um risco de quebrar, outro risco também de queimar, você perde muita sinalização. Então eu prefiro na traseira, e a traseira é de suma importância. Eu prefiro usar mini sinalizador na traseira, formar tipo uma barra, né? Uma régua ali com 8 sinalizadores e tá utilizando eles. Aí a questão da frequência de flash, eu gosto de estar deixando padrão lá com o dianteiro. Tem que ficar de acordo, semelhante ao. Segue o flash do sinalizador dianteiro. Beleza, colocou mesmo, repetiu o lado da lateral. O que acontece? O sinalizador aí na lateral ele fica bem mais protegido, né? Então vai ser bem difícil ele estar danificando aí. E tem 3 na lateral, então fica bem servido. Aí aqui já pulou para acústica. Uma coisa que o SAMU peca bastante, pessoal, é insistir nessa sirene de 100 watts aí, só com drive, para um veículo do SAMU, que é um veículo de suma importância. Veículo de resgate, né? Precisa estar deslocando aí o mais rápido possível. Então é interessante que eles possam estar futuramente revendo essa questão e passa a exigir a sirene 200 watts distribuída por 2 drives. Sirene, não só por um. E outra coisa interessante também é que eles passam também a adotar a sirene de baixa frequência. É uma sirene que faz muita falta para o pessoal do SAMU aí, principalmente nas regiões metropolitanas, nas capitais, que o trânsito aí não evolui, não anda, então é essencial que um veículo SAMU tenha assim uma sirene de baixa frequência. Que essa sirene aí, ela ajuda a chegar aí nos condutores que estão distraídos, às vezes dentro dos carros, que tem aí já uma acústica muito boa, né? Os carros de hoje em dia. E às vezes a pessoa está usando música, escutando música, ou algum outro ruído. Essa sirene de baixa frequência é capaz de chegar nesse condutor que está aí distraído, ele perceber aí a ambulância e já conseguir dar passagem para a ambulância. E bem antes, né, da ambulância chegar próxima a ele. Aí aqui foi falando como que deve ser. Voltando aqui na sirene, falou 115 decibéis a 1 metro de distância, tá? Comprovar com a medição, que será comprovada por medição aí na aprovação do protótipo. Aí pede não gerar ruídos, aí vai detalhando a sirene deles aqui. Controlamento como deve ser, botão de desliga e tal, detalha tudo. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Você vai fazer o seu dispositivo aí, faça isso, detalhe de acordo, conforme aí o uso aí do órgão que você trabalha, da empresa que você trabalha. Não deixe isso aqui sem detalhar. Aí ele coloca um desenho aqui da imagem ilustrativa do controlador, como deve ser. Importante também você colocar isso aí, para que o fornecedor saiba que você realmente, que você tenha mais facilidade de saber o que você está querendo, hein, que você deseja dele. E para ver se ele possa te atender. De novo aqui falou do sinalizador acústico de ré. Estranho. Ficou perdido isso aqui. Aí vai falando como que deve ser. Aí fala do sistema multimídia aqui de 7 polegadas. Aqui vamos falar da questão da central multimídia, né? No caso aí no mínimo, uma tela no mínimo 7, resolução LCD. Aí fala sobre a função de espelhamento exclusivo Bluetooth. Eu acredito que eles devem ter dado errado, isso aqui não é Bluetooth, no caso é Wi-Fi, né? Aí pede a câmera integrada. E vamos dar seguimento aqui. Aí pede a questão do manual, né? Para ser fornecido do sistema de sinalização, sobre a orientação do uso, otimação e consumo. E fala sobre os diversos usos, como por exemplo deslocamento, emergência, deslocamento de emergência, parada de atendimento, entre outros que quiser necessário. Aí aqui já pula para a questão do sistema de oxigênio, mas falando, detalhando, deixando bem detalhado, quantidade de cilindro, a capacidade de cada cilindro. Aí fala no sistema portátil de oxigênio, detalha ele, a ventilação, detalha. Aí fala que deve ser pela ventilação pelas janelas, que é de forma natural, e pelo ar-condicionado.
Falando do ar, detalhe o ar, capacidade mínima do ar-condicionado, 40.000 BTUs. Aí pede uma condensadora de teto, visando melhor eficiência, principalmente no nosso caso aqui do centro-oeste, do norte também vai ser a mesma coisa. Aí aqui já fala dos bancos, maca, fala da maca, cita um monte de normas aqui. Aí vai falando como deve ser a maca, tamanho dela, comprimento, né? Toda a questão de dimensão dela, das dimensões. A capacidade de carga, vai falando, separando, tudo certinho. Auxílio de segurança da maca, os rodízios, os acessórios da maca, a garantia dela. Pede no mínimo dois anos com defeito de fabricação. Aí a forma deve ser instalada. Fala sobre a cadeira de roda, que eu não vou falar para vocês, não peço cadeira de roda, porque não uso aqui, não adianta pedir. Tinha uns veículos aqui em uma época, lá quando eu cheguei que tinha, foi acabado, acabou que retirou essas cadeiras e aí vai falar sobre as pranchas, né? De resgate, detalhe das pranchas, como deve ser, design, tudo certinho. Aí aqui vamos lá, o design do veículo, os espaços, como deve ser, as barras, então, bancada. Aí no, fala que no apêndice 3 fala certinho da distribuição dos armários. Aqui tá detalhando. Esses detalhes desses armários aqui, dependendo, por depender da questão volumétrica do veículo, você não sabe que veículo vai vencer o processo estatório, qual que é a modelo e marca. Eu prefiro deixar vago e acompanhar aí quando vencer, pedir aí para o fornecedor emitir um layout da transformação já nesse veículo, tá? Aí você só aprova, o fiscal, a comissão técnica que estiver lá, só aprova ou não aprova. E pede correção, coisa nesse sentido. Aí aqui vai falar dos outros materiais, extintor, extintor. Aí aqui está o apêndice 2, ó, que vai falar sobre os equipamentos de suporte à vida no caso de ambulância D. Aí eles colocam aqui que o aspirador portátil, secreções e tal, oxímetro portátil, ventilador artificial eletrônico, para transporte neonatal, pediátrico e adulto, bomba de fusão, monitor cardioversor desfibrilador e bomba de fusão de seringa. Aí eles colocou esses itens e aqui eles vêm detalhar, que isso aqui é de suma importante, pessoal. Não adianta só colocar isso aqui e não detalhar, ó. O SAMU é muito atento nessa parte. Aí veio e detalhou certinho como que ele quer esse aspirador. Aí aqui no oxímetro também detalhou. No ventilador artificial aqui, detalharam, ó, tudo certinho. Como deve ser, os acessórios. Aí aqui na bomba de fusão também detalharam. Tudo que não deve ser. Os alarmes, ó. Aí aqui o monitor cardioversor também detalharam. Colocou que deve acompanhar. A bomba de fusão com cilindro também detalharam tudo certinho. Beleza? Esse aqui já é para outros veículos. Não é uma tipo D, tipo B, ó. Pediram alguns equipamentos. Pediram aspirador, tipo uma CMTI que o pessoal fala. Oxímetro e o DA. Aí veio aqui detalhar tudo certinho, como que eles querem. Beleza? Aí aqui no Sapiens 3 aqui é a questão do layout interno, detalhando certinho os armários, tudo. E aqui já o layout externo, pintura, tudo, plotagem, já detalhando como deve ser. Isso aqui é uma declaração de garantia da montadora, que tem que, no caso lá o participante tem que preencher. Eu não sei aqui se as montadoras devem preencher. Ela deve preencher também, né, para declarar que não terá problema aí com a transformação do veículo, não perderá a garantia. Beleza? Isso é importante. Eu coloco lá, mas como a gente que um órgão pequeno, com poucas unidades, a empresa tem dificuldade de pegar essa declaração aqui das montadoras. Os montadores são ruins para responder aí as concessionárias. Aí a gente coloca uma declaração que o próprio fornecedor tem que preencher, declarando que o veículo não perderá a garantia da transformação. E é isso, pessoal, o que tinha de importante aqui. Acredito que eu consegui mostrar para vocês. E voltar aqui para nossa tela.
E não se esqueça de quando for aí especificar um veículo de emergência, detalhar o máximo possível. Bom, vocês podem ver aqui, o pessoal coloca, escreve o que eles querem. Vamos nesse mais completo aqui nessa UTI. Ó, eles colocam, né, numera o que quer, mas aí vem após detalhe. Assim como é aqui, principalmente na ambulância, tá? Ambulância, não podemos esquecer de detalhar, vocês podem ver que o SAMU falhou em alguns detalhamentos, principalmente na sinalização de emergência. Mas temos que evitar isso, porque é um veículo personalizado, não, não é um veículo fabricado em série, né, em linhas de montagem. Então, a gente tem essa dificuldade aí de estar comprando um veículo ambulância aí de boa eficiência, de boa qualidade. Mas para isso, a gente conseguir fazer isso então, a gente tem que detalhar bem, descrever certinho o que a gente quer, pesquisar, aprofundar, sentar, estudar, para você conseguir aí desenvolver bem seu descritivo. E no final de tudo, que é o que a gente pretende, o objetivo final, que possa vir um veículo de qualidade, com instalação de qualidade eficiente, que não vai aí, por causa disso, estar causando um acidente durante o atendimento, machucando a equipe, machucando o paciente, as pessoas que passam pelo local. E tudo isso a gente vai conseguir através de pesquisando, estudando e descrevendo. Se você não consegue fazer isso, o ideal é que você consiga encontrar uma pessoa, alguém que tenha conhecimento para fazer isso, tá? Beleza? Então, não se esqueça, veículos de emergência não podem ser improvisados. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, terei o prazer de responder você. E se inscrevam também no canal Frota Eficiente. Até o próximo vídeo.